Bom, uma boa tarde a todos e a todas, né, gente? É um prazer enorme estar retomando esse contato aqui com vocês, desta vez para tratar de um assunto bastante polêmico, né, a questão da escravização indígena, naquele período, no primeiro momento, né, ali pode-se dizer, né, do período colonial brasileiro. Mas antes eu quero me apresentar, meu nome é José Luiz Gomes, eu sou cientista político, professor, pesquisador, né? E tenho um enorme prazer de estar trocando algumas ideias aqui com vocês, né? Com este canal recentemente aberto aqui no YouTube. Pediria a vocês, se fosse o caso, né, que se vocês gostarem desses nossos debates, que vocês deixem seus likes, que vocês possam divulgar o canal, compartilhar esses vídeos, que vocês possam indicar o canal e, sobretudo, se inscrever, né, para nos dar essa força de continuarmos aqui discutindo essas questões com vocês. Como eu disse antes, gente, essa é uma questão das mais polêmicas, né? A gente teria que explicar, num primeiro momento, né, por que a coroa portuguesa optou por utilizar a mão de obra escrava indígena no processo de produção da cana-de-açúcar. Aí uma questão de conveniência, né? Você tem, por exemplo, uma mão de obra barata, uma mão de obra local, né, que poderia ser utilizada nesse processo. A rigor, em algumas situações, né, os portugueses já estabeleciam essas relações com os indígenas, né, de aproveitamento dessa mão de obra para extração do pau-brasil, em troca de alguns penduricalhos aí, né, utensílios domésticos, ferramentas, e os índios extraíam esse pau-brasil, cujo corante era utilizado na Europa, né, na Europa. Muito bem, então naquele momento havia ali uma questão de uma conveniência, naquele primeiro momento. Há quem advogue, né, que a igreja se contrapôs, a igreja católica, né, sempre muito aliada do Estado português, aliás, sempre muito aliada do Estado, né, em alguns aspectos, né, enfim, e naquele momento, né, ela poderia até se contrapor, porque haveria aí uma possibilidade de converter, né, os índios, né, para o catolicismo. Mas é só meia verdade, né, porque na realidade existiam tribos, aquelas tribos que não se submetiam a esse processo, e que eles permitiam, né, que esses índios fossem escravizados. Então a tese de que eles defendiam a não escravização dos índios, ela pode ser entendida apenas em parte, né? Isso valia para os índios que se submetiam. Para os índios que se rebelavam, essa tese não era defendida pela igreja naquele momento. Muito bem, então depois de um certo período, né, existe aí uma série de questões colocadas que eu acho que não vale a pena nem a gente entrar no mérito da indolência dos indígenas, da sua incapacidade de trabalho, da sua rejeição, né, aquele trabalho ali cotidiano, né? Na verdade, o que pesou concretamente, né, para que a coroa pudesse reavaliar essa questão é muito simples, né? A coroa não tinha lucro com a escravização dos índios. E naquele momento já começava todo um processo, né, de transferência da mão de obra escrava africana, né, aqui para outras partes do mundo. E por que não utilizar essa mão de obra escrava, né, aqui nas lavouras de cana-de-açúcar do Nordeste brasileiro, né, ou do Brasil em particular, né, sobretudo Nordeste brasileiro, né. Então, a relação anterior se dava entre aquelas tribos, né, que capturavam os indígenas, né, e comercializava esses índios, né, para o processo de produção do açúcar, esses índios escravizados para o processo de produção do açúcar, e essa relação se dava entre essas tribos, né, os chefes dessas tribos e os senhores de engenhos, ou os donatários das capitanias.
A coroa não tinha lucro com esse processo. E o lucro da coroa ficava unicamente relacionado à questão do produto final, que seria o açúcar como produto de exportação. Aliás, um grande lucro, né, porque o produto açúcar era bem cotado, né, no mercado internacional, naquele caso específico, no mercado europeu. Mas a coroa viu uma outra possibilidade de exploração dessa mão de obra. Então, basicamente, é este o motivo pelo qual há toda uma conformação, né, em torno desse assunto, chegando mesmo a se proibir, né, a escravização do índio e a sua utilização no processo produtivo da cana-de-açúcar, né? Há alguns adendos aí, né, algumas questões que não vale a pena comentar, né, porque na verdade são ilações bastante equivocadas acerca do assunto, né? Na verdade, a relação de trabalho do índio, a relação do índio com o trabalho é uma outra relação, isso é um fato, né? Há até algumas questões curiosas, né? Por exemplo, quem cuida da agricultura nas tribos, ou quem cuidava da agricultura nas tribos, né, naquele momento, ou até hoje mesmo, né, por assim dizer, são as mulheres, né? Então, já havia aí um grande equívoco. Depois tem a questão das doenças, né? A questão da não submissão dos índios, né, que formariam também os primeiros quilombos, enfim, mas é uma questão que a gente volta a discutir numa outra oportunidade. O importante neste momento é que se foque na real motivação pela qual a coroa portuguesa proibiu, né, a escravização do índio aqui no Brasil. Um grande abraço e até um próximo momento.